a proposta, por exemplo, de saldamento, em primeiro plano tem que vir deles. E vindo deles, qual foi o princípio que nós aprendemos desde a época do Banespa? Nada que vem do banco é bom para nós. Então, se a gente começar a participar numa mesa desse princípio, nós temos que saber o seguinte: quando o banco nos apresentar a proposta de saldamento, nós temos que saber que nós temos que arregaçar a manga para buscar muito mais que isso, porque se está vindo deles é porque, em primeiro plano, é benéfico para ele. E é muito claro que o que ele quer aí na frente é já comprar a preço baixo agora o risco futuro. O Santander não dá por conta de fato. Então, eu fico tranquilo quanto a esse debate. Por quê? Porque é chover no molhado, mas para nossa felicidade, nós hoje somos vanguarda na luta do movimento dentro do Banespa, do antigo Banespa. Não adianta, pode nos xingar, pode brigar com a gente, mas só existe esse movimento por conta da organização que nós formamos e que resiste até hoje. Então, eu acredito que nós vamos ter competência para discutir isso com toda tranquilidade. E uma das preocupações que eu fico quando se fala em técnico, e aí já deixando um pouco político, é porque é o seguinte: é uma discussão que não dá para fugir dela. Ela é tão delicada, a questão do saldamento, mas não dá para fugir. Por que não dá para fugir? Porque uma coisa nós temos que ter consciência: a estrutura do plano é problema. Entendeu? Então uma saída tem que ser resolvida, porque aconteça o que acontecer, a Marcinha foi perfeita, o déficit está resolvido. Mas a estrutura é tão complicada que eu vou dizer para vocês: daqui mais 3 meses tem déficit novo. Então, quer dizer, não dá para a gente. Só que não pode, e aí corretamente quem colocou aqui, não pode partir da gente a proposta de saldamento. Então acho que é isso, é a manifestação, e mais para agradecer a colaboração da companhia. Boa tarde a todas e todos. Também quero agradecer a Cláudia aqui pela sua atenção e estar sempre aqui atendendo às nossas solicitações. Na conversa que nós tivemos lá em Brasília, a gente saiu de lá com um monte de minhoca na cabeça, né? Os 3 lá conjunturando qual seria uma saída alternativa melhor para nós. E aí uma das coisas que a gente estava conversando com o Vanderlei, que estava nos assessorando também, além da Cláudia, era a questão do saldamento, mas pensando na possibilidade, como ele não seria compulsório, os assistidos ficando no plano 2, nós da ativa migrando para um plano, mas a gente pensando num plano CD como plano 3, né? E deixando o nosso dinheiro lá no plano 2, na questão do BPD, né? Que seria o melhor dos mundos para a gente, caso a gente tivesse que abrir mão do plano 2, né? E aí, fica minha pergunta assim: a Maria Cristina, ela falava para a gente: se vocês conseguirem argumentos para me ajudar a convencer o banco que a proposta que vocês têm, a gente vai fazer o saldamento aqui, vai resolver, e nós não teremos problema no futuro de ações, de um passivo, eu consigo convencer o banco a fazer esse acordo que vocês querem. Então, Cláudia, minha pergunta é o seguinte: o banco tem alguma vantagem, mesmo fazendo nessa hipótese, que para a gente seria uma hipótese bacana, mudando só quem está nativa e fazendo dessa forma, o banco ainda teria alguma vantagem? Ou a única vantagem que o banco teria sendo fazer esse plano, que a gente imagina que a hora que a gente falou falando da questão de saldamento, os olhos dela brilharam e assim, ela já pensou, já lembrei, né? Ela está pensando naquele plano Santander breve que ela deu para o povo lá e que a gente não quer para nós, né? Então, precisa saber se tem alguma outra possibilidade para a gente, sem ser um plano CD, conforme a gente imagina que ela deve ser por aí. Obrigada. Boa tarde, companheiros e companheiras. Também queria agradecer a Claudinha, presidente da ANAPAR, e primeiramente convocar os companheiros que aqui estão, que ainda não são associados da ANAPAR,
a entrar no site, pegar a inscrição, fazer. Custa uma fortuna de R$25 por ano. R$25 por ano, eu acredito que... Pois é. Menos de 4 cervejas, hein? Menos de 4 cervejas. Por ano, não é por mês. Tá? Isso pode, não só financeiramente, mas enquanto representação, nos ajudar muito. Tá? Então, eu gostaria de começar a minha fala conclamando os companheiros. A pergunta que eu faço à Cláudia é essa questão do fator previdenciário. Você acha que pode nos ajudar em alguma coisa? E, mais ou menos, em que tempo? Eu sei que é difícil, você não mandar. Obrigado. Só para registrar, foi falado acho que basicamente tudo em relação a essa questão do déficit, que ele pode voltar realmente essa tábua atuarial, a T83, que é usada por sexo, que é masculino. Quando eu e o Walter estávamos lá na diretoria, ela foi apresentado um estudo que se ela mudasse por sexo, tanto para homem quanto para mulher, ela sairia de uma situação de um superávit para uma situação de um déficit muito grande. Ou seja, a hora que adequar essas premissas, realmente esse déficit vai voltar, isso ficou claro. Eu queria reforçar que acho que nós tivemos uma estratégia muito acertada, né? O status que nós estamos hoje, ele nos mostra que nós tivemos a estratégia acertada de ir na Assembleia, pregar o não a esse rateio, para que a gente tivesse a condição de caso não tivermos sucesso na via negocial, que eu acredito também que é muito difícil com o Santander, que a gente tem ainda a via jurídica à disposição para a gente, como última alternativa de fazer com que o banco pague essa questão do serviço passado. E nessa questão, só para reforçar, nós saímos de uma situação de completa derrota, né? Final do ano passado, eles arquivaram a nossa denúncia, com o despacho de um diretor e com toda a pressão, com o apoio da ANAPAR, com o apoio de deputado do Ricardo Berzoini, do Vanderlei Sirac, do senador Pimentel, nós conseguimos fazer pressão da Previc para chamar essa reunião agora do dia 4 e restabelecer a negociação. Ou seja, então eu acredito que isso foi extremamente positivo para nós. E aí eu já queria fazer uma pergunta para a Cláudia, é o seguinte: nós estamos no processo negocial, nós estamos aguardando que o banco apresente essas propostas através do seu atuário, mas que, pelo que a gente ouve falar, o Santander não vai querer colocar dinheiro. Isso foi palavras que nós ouvimos do próprio Jarbas, que ele achava difícil que o Santander desembolsasse algum dinheiro em relação ao plano 2. Então, assim, se não houver sucesso na negociação, qual seria a perspectiva? Porque a Previc agora ela vai ter que avaliar. Se não houver negociação, nós vamos pedir para que a Previc se posicione e julgue o nosso recurso, que ainda está suspenso. A Previc não se posicionou em relação ao nosso recurso e aos nossos haberes. Então, nós precisamos ter uma ideia do que nos espera, e aí sim, se caso não houver a possibilidade de um acordo, nós vamos forçar esse julgamento para que a gente tenha aí também mais um instrumento para nos ajudar na nossa ação. Pelo que a gente conversou, sentiu lá na Previc, existem divergências em relação àquele parecer, que foi trabalhado na DEFIS, que é a Diretoria de Fiscalização, sem ouvir o pessoal de atuária e o pessoal da análise técnica, né? Nem a de ACE, nem a de técnica. Então, assim, eu sou otimista por natureza, então eu tendo a achar que haverá o reconhecimento do serviço passado, haverá o reconhecimento do plano 1 já houve, né? E por tabela dizer que a não contratação disso no plano 2 já é um problema. E um problema que a Previc e a SPCF devia ter visto, porque esse plano já foi contratado com potencial de déficit, né? Lá atrás. Então eu imagino, sou otimista, eu acho que eles vão apontar nesse sentido. Agora, a Previc não tem instrumentos legais para obrigar a patrocinadora a pagar isso. Ela pode dizer, ok, o problema do déficit existe, vocês deveriam pagar e não pagaram. E aí nós vamos ter que cobrar da patrocinadora. Então volta ao mesmo lugar, daquilo que a Marcinha colocou, né? É uma discussão judicial, né? Acho que é isso. Acho que nós vamos ganhar no mérito na Previc, que reforça a nossa tese, mas eles não têm como dizer para a patrocinadora, vai lá e bota dinheiro, né? Bom, sobre a questão do fator previdenciário, é o seguinte: vocês têm hoje na ativa 2.800 pessoas, né?
O que está sendo discutido é a adoção do fator 85/95 com fator previdenciário, né? Quer dizer, se isso for aprovado, esses 2.800 pessoas que ainda estão em atividade vão aposentar, podem se aposentar com benefício integral, que dá uma folga para o plano, né? Só aí. Então, agora o benefício já concedido não será mexido, a menos que tenha decisão judicial, que é uma outra briga. Então, assim, o fator previdenciário vai, nesse aspecto, estancar um potencial déficit. Ele vai demorar um pouco mais para se aposentar. Porque... Não necessariamente. Depende, viu? Depende. Porque mas é que só ouço os que reclamam, né? Não, mas acaba ajudando e as pessoas... Porque é o seguinte, se eu tiver que trabalhar 10 anos, eu me aposento agora e vou discutir na justiça, mas se eu tiver que trabalhar só mais 2, eu provavelmente vou fazer isso. E vai ter um índice de facção. Para eu não ter que pagar, ter deficiência lá, insuficiente fator previdenciário. Então, eu acho que vai pegar essas 2.800 pessoas, mas no universo de 11.000 não é exatamente para gerar superávit futuro, né? Qual que é a vantagem da patrocinadora fazer esse acordo? O desejo dela é muito claro, né? Ela não quer risco nenhum, ponto. Tá? Então, se ela puder manter os compromissos que tem hoje, com o plano 2, acabar com os compromissos para essas 2.800 pessoas, mandando essa turma toda para um plano CD, e o sonho dos sonhos é fazer um monte de velhinho passar do plano BD para o CD, é tudo de bom, porque ela está simplesmente eliminando o risco. Esse é o desejo dela. E aí é que está o potencial de acordo. Eu pago uma conta agora, mas não quero ter risco lá na frente, né? A discussão ela quer risco zero. A gente pode tentar negociar um risco de 50% ou 40%, sei lá como, né? Um plano CV, a patrocinadora tem 25% de risco. Já é uma redução brutal em relação ao BD que se tem hoje, que ela tem 50%, né? Nas duas fases. Bom, sobre a questão das regras de governança, em qualquer hipótese, gente, se o plano salda, se não salda, se abre um CV, a questão de manutenção das regras de governança que vocês têm hoje é absolutamente fundamental. Tá? Plano de previdência com regra de governança desequilibrada, a gente sabe exatamente o que dá. Não dá para abrir mão disso em hipótese alguma. Sobre a questão que a Márcia colocou, sobre saldar ou não saldar, que a gente tem que mexer nisso ou não, é o seguinte, só tem sentido a gente falar em saldamento se a patrocinadora vier com uma proposta, ou a gente conseguir negociar uma proposta, em que ela assuma os riscos do plano que existem hoje. Ok? O que eu estou falando? Eu estou falando de ajustar as premissas, deixar o plano redondinho, o plano saldado redondinho, né? Ela assumir este déficit através da contratação, não é assumir, eu assumo, não. Contratação dessa dívida com contrato, com garantias concretas, como manda a lei, né? E ela vai fazer isso se ela tiver certeza de que ela assume R$1 bilhão agora e lá na frente não tem mais problema nenhum com ela, né? É exatamente essa aposta que as patrocinadoras fazem. Agora, a gente deveria conversar agora ou depois? Essa é uma grande discussão política. Porque agora, como bem disse, o déficit está equacionado. Vocês estão pagando o aumento de contribuição. Eu acredito, pelo que a gente viu aqui, que é possível que venham outros. É possível que venham outros. Não vem um mandado legal da Previc para a taxa de juros passar de 6 para 5. Isso não vem. Em algum momento. Mas... Assim como veio para 6. Mas eu acredito que a resolução 18, que é o que trata disso, ela vai apontar a necessidade de, ao longo do tempo, baixar a taxa de juros.
Não vem por imposição, porque eles sabem que se vier, vai criar problemas na maior parte dos fundos de pensão no Brasil, planos BDs. Né? Isso vai mesmo, de fato. Então, assim, eu acho que quando a gente entra numa negociação, quanto mais confortável e menos com a corda no pescoço a gente tiver, melhor. Né? É muito parecido com poupança. A gente sempre fala que vai poupar dinheiro quando estamos com dívida. Quando a gente tem dinheiro, a gente nunca pensa em poupar. Já repararam nisso? Pô, se eu estou lá no cartão de crédito, vou começar a fazer uma poupança. Tem que fazer antes de ser eu lá no cartão de crédito. Negociar ou não negociar mudança de plano, me parece que é a mesma coisa. Quanto mais confortável e tranquilo a gente tiver, mais tranquilo é essa negociação. Né? Então, é uma questão de oportunidade, e da mesma forma que vocês construíram esse plano BD, eu concordo com você, mas é um plano top de linha. E por isso mesmo é um plano caro. Né? Então, não é discutir o que a patrocinadora quer, é discutir o que a categoria quer e precisa nesse momento. Né? Eu quero esse plano mesmo, que é top, ou eu quero um outro que pode ser tão bom, mas com outro perfil. Né? E não é correr atrás, porque a gente trabalhadora, a gente sempre está reagindo. Né? Então, eu acho que a gente precisa de agir, não reagir. Né? Já foi questionado o déficit, neste momento, a gente sabe o que vem por aí. Se vier uma proposta de saldamento, a gente pode analisar, não tipo, meu Deus, o mundo está se acabando. Não, o mundo está se acabando, não. A gente gosta muito desse plano e vamos pagar o custo dele. Mas vamos analisar uma outra possibilidade. E vamos construir essa outra possibilidade da mesma forma que vocês construíram o BD. Né? O saldamento do plano Reg-Replan da FUNCEF é um negócio assim que merece estudo. É das melhores coisas que eu já vi do ponto de vista de saldamento. Né? O nosso lá na Forluz não é tão bom quanto. Agora, por quê? Eles demoraram 3 anos conversando aquilo ali. Foi criada uma comissão tripartite, patrocinadora, FUNCEF e os participantes. 3 anos. 3 anos, porque sim, o mundo não estava acabando na cabeça, né? Eles tinham tempo, tinham ganhado uma liminar na justiça impedindo migração compulsória para o plano REB. Então vamos sentar todo mundo aqui e vamos conversar. Né? E saldaram o plano e a patrocinadora pagou à vista 2 bilhões e 300 milhões de reais. Não foi nem contratação, foi em cash. Tá? Porque ela queria ser livrada de uma encrenca. Né? Então assim, é questão de oportunidade. Vocês não estão com a corda no pescoço. Essa proposta vem. Né? Então, aquilo que já foi falado, política e técnica. Né? Eu acho assim, pelo que eu vi do desenho, pouco que eu vi do desenho BD, vocês têm as duas coisas de sobra. Eu só digo a vocês para não serem refratários a essa possibilidade, porque o mundo muda, a conjuntura muda, e todos nós aqui sabemos que na hora que a gente ajustar algumas coisas nesse plano, a gente vai ter talvez uma outra conta. E um último alerta, tá? Eu não conheço plano de previdência no Brasil, talvez com exceção da CAPAF, que tenha tido problema de insolvência porque houve um problema nas aplicações financeiras. 99,9% dos planos do Brasil tem problema porque o pessoal faz a gestão do passivo, ou seja, dos compromissos do plano de forma inadequada. Você tem o plano Aeros que quebrou porque a Aeros deixou de colocar o dinheiro lá dentro. E o plano da CAPAF, da VASP vale, os dois, Aeros, né? Na grande maioria, você tem problema de gestão de passivo. Que é isso que a gente está falando, premissa inadequada, descasamento do que a gente quer com o que é a realidade. Então, vocês têm uma grande oportunidade, enxerguem dessa forma e avaliem se é necessário, se é oportuno ou não. Né? Eu acho que a patrocinadora brilha o olhinho mesmo quando fala de saldar compulsório plano CD. Viva o neoliberalismo, né? Mas não é isso que a gente quer. É isso aí.
De novo, eu quero agradecer a sua presença e também aqui fazer uma primeira consideração, né, uma das últimas considerações, a primeira das últimas, no seguinte sentido. O único problema que nós tivemos nesse período, ou seja, foi o rateio, então, no dia 20, onde nós tivemos o DEB. E algumas pessoas, talvez desinformadas ou no desespero, acabam pensando em ideias de todo tipo. Migrar para outro plano, enfim, coisas que só pioram a situação para ele mesmo. Eu fiquei sabendo de algumas pessoas que fizeram isso, eu senti dó, porque a pessoa vai ter um prejuízo tão grande, né? E que o melhor é ter paciência para esperar, mesmo que ela fique inadimplente no Banesprev, mesmo que ela atrase lá no Banesprev, que tenha estorno, é melhor ela esperar, ou seja, as pessoas não assinarem nada, fazerem nada, não se precipitarem, não migrarem para outro plano. A outra coisa, assim, as pessoas falam, puxa, Paulo, mas vocês estão falando em 700 milhões, o Santander lá na Espanha está quebrado, hoje fez um provisionamento, vendeu uma carteira hoje aqui de títulos, digamos, podres, e vocês estão falando em 700 milhões, 1 bilhão. É importante lembrar que a parte desse rateio do banco, ele fez uma confissão de dívida. Ele não pôs o dinheiro, ele vai pôr 4 milhões e 400 mensais em 20 anos. O que nos levou a fazer um desafio do banco lá na Previc, óbvio que ele foi no debate, ele teria que ter uma sustentação técnica, de que ele pagasse os 770 milhões de déficit como um todo, também na confissão de dívida, ou seja, que ele elevaria essa parcela de 4.400 para uns 5 e pouco, em 30 anos, ou seja, que seria absolutamente suportável. Então nós não estamos falando de uma coisa impraticável, tá certo? Nós estamos falando de uma coisa administrável. E por último, assim, nós temos um cenário dado, que é o 6 de junho. Algumas pessoas falam, é só 6 de junho que vai ter alguma coisa. Não. Nós vamos, amanhã, na Assembleia, nosso principal objetivo é cobrar do Jarbas, da presidência, o encaminhamento dessas propostas. Ou seja, amanhã nós vamos voltar à discussão para o plano 2. Não tem. Nós já aprovamos o custeio, é só a aprovação de contas, então a Assembleia do Banesprev, para nós amanhã, é uma Assembleia resolvida, porque nós já temos debate, vai ter polêmicas no plano 5, no plano pré, tá certo? Estão propondo rejeitar lá as contas, por causa de contabilidade, de valores, mas nós vamos, então, politizar no sentido da reestruturação, da defesa do benefício e cobrar o encaminhamento daquilo que foi combinado lá na Previc.